de apresentação, de divulgar qualquer coisa que eu possa falar aqui para elogiar o trabalho desse cara. Então, agradecer muito a sua presença, cara, você ter retornado aqui. Avisar os alunos, eu sei que vocês estão ansiosos por isso, vai ter hora hack, vai rolar a folhinha. Então, a gente só tem que ter um pouco de paciência, porque são 2 eventos na sequência, nesse mesmo espaço. Então, a gente não vai se alongar muito para ele poder começar a dar o recado dele com tranquilidade. E aí, quando estiver na reta final, a gente passa essa folhinha aí valendo a hora hack. Por favor, preencham com a matrícula, tá, gente? Isso é extremamente importante. Tá? Muito boa noite, obrigado aí por vocês terem vindo. Pessoal da cabine aí, pode apagar a luz aí do palco pra gente, dá uma força? Valeu. Primeiro, boa noite. Meu nome é Guilherme Marconi. Eu trabalho como ilustrador, programador, web design, mais um monte de coisa. E o Renato me convidou para poder vir até aqui. E durante esse convite eu decidi meio que explicar como foi a minha trajetória desde o início, o que eu fiz para conseguir os agentes, o trabalho que eu tenho hoje. Entre esses clientes que eu atendi ao longo desse tempo que eu trabalho, tem Nike, Absolute, Nokia, Microsoft, Yahoo, deixa eu ver o que mais, Itaú, Banco do Brasil. E eu vou tentar explicar qual foi o processo para até chegar a conseguir captar esses clientes, como que foi. Eu comecei a trabalhar com ilustração em 2003, faz 10 anos esse ano. E foi um processo passo a passo ao longo desse tempo todo. Quando eu comecei a ilustrar em 2003, eu trabalhava num estúdio que era Crisálida. É um estúdio que fechou e tudo mais, que era formado pelo Zé Manuel, que hoje é um dos proprietários da Layout, o André Picalil, que também é proprietário, é estagiário, eu trabalhava lá como funcionário, e o outro dono era o Fábio, que hoje tem o restaurante La Quebrada. Ele parou com essa parada de design, que ele falou que é bem mais tranquilo ter um restaurante, ninguém chega lá para reclamar do ruído dele, mandar aumentar o tamanho, trocar a cor da massa. Ele acabou migrando para restaurante, que ele falou que era bem mais tranquilo. Mas era a equipe onde eu comecei a ilustrar. Foi a Crisálida, há uns 10 anos atrás. E o primeiro material que eu produzi, que foi publicado na Crisálida, foi... A MTV, na época, tinha uma série de splash, que eles chamavam, de página inicial do site. E eles recebiam um montão de propostas. Na época eu ainda não trabalhava como ilustrador profissional, eu trabalhava na Crisálida como, nem sei se é web design que eu fazia na época, mas pode dizer que era. No início, quando ninguém queria fazer site, a gente trabalhava lá com internet. Eu trabalhei antes com web também na Free Web, né? O Ellison tá ali, trabalhava comigo também, que era meu chefe. E eu fui para a Crisálida para trabalhar com web. Nessa época eu trabalhava com Flash, desenvolvendo os sites dos clientes lá. E eu estava vendo um grande movimento acontecendo de ilustração, de popularização. Tinha uma série de ilustradores em São Paulo e tudo mais, ganhando mercado, e eu resolvi tentar. Eu sempre ilustrei desde moleque, ficava riscando os cantos das provas, essas paradas. E eu tinha parado de ilustrar há já acho que desde os 15, eu estava com 21 nessa época, e eu resolvi voltar a ilustrar em 2003. E eu vi essa série de splash da MTV e resolvi tentar. Esse foi o primeiro trabalho publicado que saiu nessa época, foi esse splash da MTV. Eu nem tenho mais o arquivo original, é uma fotografia tosca num papel que eu tenho em casa. Essa é uma outra ilustração da mesma época, de 2003, que era uma brincadeira sobre Photoshop demais na Playboy. Eu fiz com um sabão Photoshop de brincadeira. E essa ilustração também é de 2003 e foi a primeira ilustração que eu consegui, que foi publicada numa revista holandesa. Foi a primeira ilustração que eu tive publicação fora do Brasil.
E depois dessa publicação, dessa ilustração, eu fiquei pensando, pô, eu podia viver de desenhar, né? Ia ser bem mais maneiro do que ficar programando o dia inteiro aquele montão de paradas enjoadas de internet. Era uma revista holandesa, eles viram isso no site que estava da Crisálida, essa parada estava lá no portfólio, e eles convidaram para fazer uma publicação dessa ilustração, e na época eu fiz uma ilustração também para a capa dessa revista. Eu não ganhei nada, mas eu estava com 21 anos, achei super maneiro. Minha mãe ficou orgulhosa quando viu a revista, não dava para ler nada, mas foi uma coisa legal. Depois disso eu pensei, pô, vou viver de ilustração. Como eu resolvi viver de ilustração, eu tinha 2 ilustrações legais no meu portfólio. Não ia convencer ninguém com 2 paradas. Então eu resolvi seguir um caminho que eu na época achava mais tranquilo. Eu tinha feito esses trabalhos para MTV e consequentemente eu pensei, pô, se eu posso desenhar uma parada para o site dele, às vezes eu consigo entrar em contato com a editora que publicava a revista. Então eu resolvi começar a fazer o seguinte, isso é de 2003, 2004 mais ou menos. Eu resolvi correr atrás das editoras, pegar uma série de editoriais, me rendi uma grana que na época era legal, dava para gastar tudo com saída e final de semana. E eu comecei a ilustrar para as editoras, pegar editoriais de tudo quanto é tema, sempre com um prazo muito doido e fazer eles para poder criar um portfólio. Porque a minha intenção sempre foi trabalhar com publicidade. Porque os ilustradores que eu comentei em 2003 estavam se dando bem, eles trabalhavam para agências de publicidade na época. Só que eles já tinham um portfólio de uma carga maior que a minha. Então eu resolvi criar esse portfólio ilustrando para editorial. Essas são ilustrações também do mesmo período, são ilustrações para revista MTV. Como eu tinha feito aquela primeira imagem para o site, a responsável pela direção de arte dos materiais da MTV viu aquele material e me convidou para ilustrar para a revista. Foram 4 ilustrações para a revista, aí só tem 3, porque eu perdi um HD há muito tempo atrás e essas ilustrações foram embora. Eu tive que ficar caçando isso até encontrar essas 3. Vamos lá. Você volta? De 2003 a 2005, eu basicamente resolvi fazer editorial. Eu vivia de fazer editorial para Capricho, Super Interessante, revista MTV, esse tipo de coisa. E durante esses 2 anos, como eu expliquei, o meu foco era publicidade. Mas mesmo meu foco sendo publicidade, eu precisava fazer um portfólio. De qualquer maneira, ninguém ia me contratar, falou, pô, esse cara é legal, vamos contratar ele, porque fui com a cara dele. Nunca aconteceu isso. Eu resolvi, então, montar esse portfólio de editorial. E eu também, na época, produzi uma série de ilustrações que eram experimentais, testes, para tentar criar mais coisas para poder mostrar para os compradores, pelos negociadores dentro da agência. Então, com isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Beleza, eu tenho um portfólio maneiro, só que, infelizmente, o mercado onde existe esse tipo de agência que consome esse trabalho é São Paulo. Na verdade, desculpa, gente, eu vou falar uma parada para vocês. Esqueça Rio de Janeiro, porque é difícil trabalhar. Não tem uma agência decente no Rio, perdão. Mas não tem uma agência que é tendo um grande cliente no Rio. Além dos governos, que é tipo Arte Plano Rio atende governo. É a única coisa que eles têm. Os grandes clientes multinacionais são atendidos por agente de São Paulo. Então, em 2005 eu pensei, poxa, legal, eu tenho um portfólio maneiro, mas e aí? Eu quero mudar para São Paulo ou eu quero ficar em Friburgo? E na época eu optei por ficar em Friburgo. Resolvi que não queria morar em São Paulo, porque eu não gosto daquela bagunça, aquele monte de coisinha, engarrafamento, aquela parada toda. Então, em 2005 eu descobri que existiam, eu não fazia a menor ideia, que existiam agências que agenciavam ilustradores. E eu resolvi correr atrás disso em 2005. Eu encontrei a Flair. Eu comecei a procurar um agente na época que fizesse esse tipo de agenciamento de pessoas, que negociassem com essas empresas, e eu acabei encontrando o Marco Freitas em São Paulo, que era o meu agente no Brasil, que negociava essas coisas. Com o Marco Freitas, em 2005, eu comecei a trabalhar com ele, fizemos um acordo, ele recebia 20% do que fosse fechado, todo aquele esquema normal de agenciamento. E o primeiro trabalho que o Marco me passou
foi um trabalho que era uma concorrência para a Nokia. Era um material para a Nokia América Latina. E foi uma doideira. Como primeiro trabalho, eu estava acostumado a trabalhar com editorial. E esse primeiro trabalho era para publicidade. E o prazo que eu tinha era tipo assim, ele me contratou na sexta-feira e isso tinha que estar pronto na segunda-feira de manhã. Prazos normais de quem quer ilustrar para agência de publicidade. Geralmente é assim, quando não é pior. Mas, então esse foi o primeiro trabalho que eu peguei com o Marco. Era uma concorrência e tudo, esse trabalho acabou não rolando. Eu recebi pelo layout e tudo mais, falei, pô, maneiro, trabalhar com publicidade é muito melhor que trabalhar com editorial. Mesmo o layout me dá muito mais dinheiro do que me daria um editorial. Então eu comecei a correr atrás e focar a minha vida. Nessa época eu parei de atender editora. Falei, beleza, cheguei onde eu quero. Eu tenho um agente no Brasil que consegue me captar clientes sem eu ter que mudar a minha cidade. Posso ficar morando em Friburgo, ele fecha o trabalho para mim, me manda o material, resolvo tudo, mando de volta pela internet. O mais engraçado é quando eu parava para conversar com alguém e falava assim, pô, maneiro, eu estou atendendo uns caras agora pela internet, trabalhando, e eu achava que era maluquice. Em 2005, eu achava que a internet não funcionava do jeito que funciona. Não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha essa coisa toda que acontece hoje de facilidade de comunicação. Então, vamos lá. O Marco já estava me agenciando nessa fase. Ele estava começando a montar o meu portfólio. Uma parada também muito legal que foi conseguir o agenciamento do Marco. O que acontecia? Até então eu decidi o que eu queria fazer e ia fazendo. O bom do agente é que ele tinha um feeling de mercado 100 vezes melhor que o meu. Então ele conseguiu montar o meu portfólio focado no que era aquele montão de coisa que eu fui produzindo durante 2 anos de editoriais e tudo mais. Ele selecionou o que prestava, o que era vendável, montou um portfólio e começou a me ajudar com tendência de mercado, vamos dizer. Ele falava, ó, o que está acontecendo, você pode seguir para cá, ou você segue para lá, faz isso, isso, isso. E ele acabou me ajudando muito nesse sentido. Esse trabalho foi um trabalho da Nokia Trend. Logo depois eu tinha feito aquele trabalho para a agência, que não tinha rolado, porque eles perderam a concorrência, devido a valores e tudo mais. Mas o diretor de arte gostou do trabalho e 2 meses depois ele me chamou para ilustrar a Nokia Trend. Essa era foi um fone de ouvido que eu desenhei e eles projetaram isso em vários lugares em São Paulo. Em prédios, essas paradas, para divulgar o evento, na época. Eu não tenho foto porque eu perdi tudo. Então isso foi uma dificuldade de arrumar essas coisas mais antigas. Vamos lá. Com o Marco me agenciando e negociando os valores e tudo, uma das grandes vantagens também de ter um agente é que ele ia até a agência me vender. Aquela coisa que eu não queria fazer, de sair daqui, meter um portfólio debaixo do braço e ir para São Paulo, ele fazia, se juntava com os diretores de criação, tinha reunião, ele era um cara bem relacionado, ele ia apresentando o trabalho. E com isso, depois de algumas apresentações na UMAP, o primeiro trabalho que eu peguei da UMAP foi Havaianas. Era uma série de VTs da Havaianas, eram 6 VTs, se eu não me engano, era Havaiana Brasil, Havaiana Surf, é uma série de VTs. E foi legal que também me abriu o mercado para outra coisa, ideia para outra coisa. Estava tendo uma grande mudança de linguagem de videografismo em 2005, mais ou menos, 2004, 2005. E eu descobri que eu podia morder também uma parte desse mercado. Eu poderia ilustrar, animar e entregar as peças para essas pessoas. A Havaianas foi o primeiro caso, eu não tenho mais os vídeos. Eu tinha um celular velho, minha esposa até me lembrou hoje, mas eu não tinha a menor condição de baixar aquilo. E foram essas ilustrações que foi para a Havaiana. Foi um dos trabalhos do início do Marco. Essa é da mesma série também, é uma peça antiga, era Havaiana e Surf, era toda animada e tudo mais. A animação começava lá em cima, com os caras na praia, descendo, contando uma historinha. Com essa filtragem de portfólio que o Marco fazia e me ajudando, esse foi um dos trabalhos também que ele fechou. Eu acho que foi o trabalho mais rápido que eu já fiz. Eles me encomendaram isso na terça-feira, eu tinha que entregar o rascunho praticamente final para eles fazerem a projeção em cima da mulher e fotografar.
para depois photoshopearem numa quarta-feira à tarde. Eu tive 24 horas para resolver criar a peça inteira. E esse foi um trabalho legal, porque na época eu estava também nessa de definir estilo e tudo, e esse trabalho do Itaú acabou me ajudando muito. Foi uma experiência legal também, porque eu não tinha trabalhado para um banco ainda. Descobri que trabalhar para banco é sempre uma loucura. Os prazos são sempre muito doidos. E o tempo de vinculação da imagem eu não tinha essa noção. Eles contrataram a imagem por tempo indeterminado. Eu não sabia de nada disso nessa época, que isso dava diferença de valores, essa coisa toda. Foi um trabalho do Itaú que eu aprendi bastante. Vamos lá. Isso daí, na época, tinha uma agência no Brasil chamada Gringo. Gringo.nu, que era o nome do site deles. Era do André Matarazzo. Eles acabaram vendendo a agência e tudo mais. Mas esse foi o primeiro trabalho que eu fiz para Gringo. Ele está aqui por quê? Devido a esse trabalho da Gringo, eu acabei fechando outras coisas com ele, que mais na frente veio mudar totalmente o que eu fazia. Mas isso foi a minha porta de entrada nessa agência. O André queria uma animação, isso é animado também. Era para um site que a agência Tudo, que era uma agência de eventos. Eles organizavam eventos na época da Vivo, das operadoras de telefonia, esse tipo de coisa. E eles me contrataram para mostrar o que tinha de eventos dele, como que funcionava e tudo. Eles faziam cobertura, organizavam o MTV, aquele negócio de música da MTV, eles eram os organizadores e tudo. Esse trabalho foi um trabalho também meio corrido. Os prazos geralmente são meio loucos, mas foi bem satisfatório de fazer, porque eu tive a oportunidade de ilustrar tudo à mão, e foi um trabalho bem importante. Vamos lá. De 2005 a 2007, eu fui basicamente trabalhando com tudo que aparecia. Com Havaianas, mesmo que a linguagem mudasse um pouco, eu não estava muito preocupado nesses 2 anos em tentar criar um estilo. E o que acontecia? Muitas das vezes, durante esse período, eu pegava trabalhos que era bem complicado, tipo assim, bem complicado, mas é o que todo mundo passa. Eu pegava um trabalho da Havaiana, fazia, entregava a peça, o cara falava, pô, não é isso que eu quero não, muda aqui, muda ali, muda não sei aonde, volta aqui, diminui, muda a cor, aquela coisa normal de sempre. E durante esses 2 anos eu fui conversando com os outros artistas que o Marco agenciava. O Marco agenciava o Espeto, o Caco, tinha umas 20 cabeças mais ou menos no estudo. Anne Starling, Clarissa Tossin, são outros designers dessa época. E conversando com eles, o que eu descobri? Como eles conseguiram criar um estilo próprio durante esse tempo de trabalho, eles sofriam muito menos alterações e pitaco do cliente do que eu sofria. Então, em 2007, eu comecei a pensar que se eu queria continuar ilustrando, eu precisava criar um estilo. Eu precisava criar uma marca que as pessoas olhassem, soubessem que era meu e tudo mais. Então, em 2007, eu comecei esse processo. O que acontece? Minhas peças hoje são baseadas em metade ilustração e metade código de programação. É meio esquisito, pode parecer estranho, mas é verdade. Eu sou um ilustrador preguiçoso. Eu arrumei um jeito do computador trabalhar para mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, isso é 16 anos atrás, meu pai, que está ali, e minha mãe, resolveram me enfiar num curso de informática, porque eu ficava desenhando a noite inteira, acordava de manhã com aqueles olhos vermelhos assim, eu achava que eu estava chapando uma tora de madrugada. Era bem por aí. Minha mãe falou, pô, vou pegar esse moleque e botar ele num curso de informática para ver se pelo menos ele faz alguma coisa da vida, arruma um emprego depois. E ela me colocou num curso que tinha tudo a ver comigo, ela me enfiou num curso de Visual Basic. Você vê que maneiro, eu fui aprender a programar. Eu desenhava e fui aprender a programar, tudo a ver. E eu fiz esse curso de Visual Basic, que era super engraçado, que eu ia para as aulas, em vez de eu me preocupar com o código, eu ficava desenhando as interfaces bonitinhas, aplicativo, umas coisas assim. Mas eu acabei aprendendo a programar. Eu aprendi Visual Basic na época, Basic, que era a linguagem básica de programação. Eu acho que eu cheguei a fazer Delphi, cheguei a fazer Delphi. Tudo linguagem que ninguém mais usa mais, acabou tudo. E com isso eu aprendi a programar. Então, em 2007, nasceu um projeto com um nome estranho, Meu Cérebro Esquizofrênico, em português, que juntava uma série de composições e padrões.